Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais um podcast da Rádio Energia. Estou aqui com o apresentador Carlos. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui também com a Maria Fernanda e o Hélio Messelli. Boa noite. Boa noite, boa noite. E qual vai ser a pauta de hoje, Carlinhos? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre educação e a gente queria de antemão agradecer aqui a presença dos dois, né? Acredito que vai ser um papo muito interessante dentro de um assunto que já falamos aqui que é muito extenso, mas que vocês vão saber esclarecer muita coisa para nós aqui hoje. E é até bom que vai dar um outro ponto, a não ser apenas o meu aqui. Será um prazer. Educação. Pois bem, começando com a Maria Fernanda, o que você entende hoje por educação aqui em relação ao nosso estado do Rio de Janeiro? O que deveria ser feito? O que você prima, né, por essa questão de educação? Eu entendo da seguinte forma. Eu acho que o certo seria a gente começar pela educação de base, né? O ideal era a gente pegar a primeira educação. Infelizmente, quando a gente trabalha na esfera estadual, a gente não enxerga essa educação. A gente já pega ela formada do município. Então, a gente olha para a educação secundária, que são os segundo ano, escola técnica e assim mais para frente. Mas eu acho que a gente precisa olhar para a educação com mais atenção e mais carinho, porque a gente precisa manter o aluno dentro da escola. Verdade. Isso é uma coisa que a gente observa gradativa e constantemente, a evasão escolar, sobre vários aspectos. Fome, desinteresse do aluno, do professor, do colégio, falta de estrutura, tudo isso afeta. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer para a educação é trazer o aluno para dentro da escola. A escola ser um ambiente ali no qual ele vai estimulante. trazer... Sim. Estimulante, com ações também, não é só a pessoa pegar ali, sentar e ela ficar estudando. Ah, vai estudar português, matemática, história, geografia, biologia. Não. Não. A escola não pode ser só isso. A escola tem que ter matérias extracurriculares. Sim, e eu acho que além da matéria extracurricular, a gente precisa ter um ponto focal. Sim. Eu entendo que a visão e a necessidade do professor hoje é que ele seja um pilar. Verdade. O professor não é uma pessoa que chega e joga o conteúdo. O professor é um formador de ideias, é um formador de caráter, é um formador de pessoa. Então, o que acontece? Eu tenho que ter a proximidade do professor com o aluno e aluno com o professor, né? Eu preciso enxergar naquele professor alguma coisa que me inspira a seguir em frente. Aí sim eu acho que a gente consegue fazer com que as coisas funcionem. Sim. É importante ensinar esses alunos a cidadania. Verdade. Entendeu? Eles aprenderem a ser cidadão. Porque eles vão levar isso para dentro de casa também, entendeu? Eles aprenderem os direitos, os deveres, Exatamente. até qual ponto eles podem ir, até qual ponto eles não podem, eles saberem as limitações deles e tudo mais. Exatamente. É aquela frase básica de onde o meu direito termina, onde Quando começa o seu. Exatamente. Sim, isso é verdade. E eu também vejo na área da educação que as crianças hoje em dia elas precisam cada vez mais de psicólogos dentro das escolas para estar ajudando, para estar tirando... Porque muitas pessoas, quando vão se apresentar, elas não conseguem porque elas têm ansiedade. Algumas pessoas, como a gente está aqui sentado conversando, só de ver o microfone, ter que colocar o fone, não conseguiria gravar um podcast, por exemplo. Exatamente. E isso, poxa, a gente vem desde a infância e tem como a gente ir ali corrigindo e melhorando através de um trabalho psicológico. Sim, você tem como fazer isso, você tem como lapidar a pessoa. Sim. A escola é o Sim. local para você lapidar a pessoa. Se ensinar a pessoa a viver em uma sociedade. Exatamente. E até mesmo tem crianças que têm problema dentro de casa. Verdade. Para poder A psicóloga desabafar. vai aliviar isso para ela. Trazer uma nova perspectiva dentro da sala de aula. Até mesmo crianças que sofrem abuso vão virar e falar assim, poxa, eu não tenho com ninguém conversar, eu vou falar, a pessoa não vai acreditar em mim. Exatamente. E ali, através do psicólogo, ela vai poder estar fazendo a denúncia, ela vai estar podendo ganhar voz ali. Exato. A criança, o adolescente, o jovem adulto, ele precisa de representatividade dentro desse meio escolar. Verdade. Né? Porque eu torno a te dizer, o professor ele é o formador de opinião para muita coisa. Ele forma a opinião política, a opinião social, ele cria isso, ele tem esse poder. Mas ele precisa entender que ele tem esse poder aqui na mão dele e ele precisa saber usar esse poder. Isso é verdade. Né? E, ao mesmo tempo, a criança, o adolescente, o jovem adulto, ele precisa estar predisposto
a receber isso também. E eu sou uma prova disso, que o professor ele consegue moldar, fazer e ver a pessoa ter uma nova visão. Porque, por exemplo, eu estou fazendo geografia ali na UERJ, uma faculdade estadual. E eu não queria fazer geografia antes. Eu fui descobrindo o interesse por geografia, sempre fui tirando boas notas, mas através dos professores do ensino médio, que eles foram mostrando, eles foram vendo uma visão, e aquele método de ensino deles me pegou tanto, e a matéria também, que eu falei assim, caramba, é uma matéria muito legal, uma matéria no qual eu conseguiria acordar e dar aula sobre isso todos os dias, e eu me sentiria feliz. E, então, eles fizeram eu abrir meus olhos e virei e falei assim, poxa, eu desejo ser um professor e eu desejo ser um professor dessa matéria, porque eu gostei muito dessa matéria. Verdade. Isso é muito importante hoje em dia, o professor esperar o aluno. Exato, o retorno. Sim, a troca. É importante, né? Estou ouvindo aqui vocês falarem atentamente. É importante sobre a questão do acompanhamento, né? Porque quando o professor, assim como você mesmo disse, né? Ele tem poder na mão, ele sabe conduzir. Porque eu lembro assim de uma história. Eu lembro de uma vez foi contada que existia um aluno que, na escola, ele tinha muitos problemas. Ele tinha problema de relacionamento com os alunos, ele não prestava atenção nas matérias, então, todo ano, ele repetia, ele não se interessava pelo estudo, e muitos professores que davam aula para ele, literalmente desistiram dele. Começaram a criticar que ele era isso, que ele era aquilo, e ele continuou se afundando e não se interessando. Então, quando chegou no determinado ano letivo, que era uma professora nova, a diretora virou e falou assim, olha, tem lá o Joãozinho, aquele você vai ter problema, porque ele é o aluno complicado da escola, ele tem problema de relacionamento, ele apronta, ele não obedece a professor, ele não obedece a ninguém. Aí a professora chegou lá, entrou na sala de aula no primeiro dia de aula, se apresentou e o primeiro recado que ela deu, olha aqui, ô Joãozinho, não sei quem você é, não deixa de ser, mas eu acredito em você. Aí o Joãozinho pegou aquela confiança de tipo, alguém confia em mim? Alguém está comigo? Né? E o Joãozinho foi lá, se interessou pelo estudo, ficou na sala de aula, parou de bagunçar, parou de ser um garoto problema. Foi olhado. Foi acolhido, né? E às vezes acontece isso dentro de casa também, que o pai às vezes está trabalhando, não dá atenção à pessoa dentro de casa, ao aluno, ao filho, entendeu? Não presta muita atenção, porque está preocupado em botar as comidas dentro de casa. A mãe, mesma coisa, tem que trabalhar o dia todo e não dá atenção à pessoa, à criança. Então, no caso, isso aí o professor molda de uma forma que vai trazer a confiança dele para ele ser alguém na vida. E vai aprender a dar base para ele. O exemplo que ele não tem em casa, o apoio que ele não tem em casa, o professor acaba dando. Sim. Aí muda toda a vida do cara. Isso é verdade. Eu não sei, né? Eu não sei hoje, né? Mas eu acredito que isso aconteça em qualquer área de trabalho, ou mais a questão também de educação, questão da escola, né? Acontece muito isso. A gente sempre, na nossa infância, sempre teve uma professora ou um professor que a gente mais gostava. Um professor de referência. Né? Que era o nosso professor de referência. Por quê? Porque era ou era um professor ou professora que ou passava a mão na cabeça, ou é aquele que tinha mais paciência, vamos assim dizer. A gente tem sempre aquele que não. A professora que eu mais gostava era a Célia. Né? Inclusive, se já estiver me vendo, um abraço. Aprontei muito, meu Deus. Mas vou pagar por isso. Mas assim, que tinha mais paciência, ou você também tem a referência daqueles professores que não tinham a paciência. Uhum. Você tem a referência do bom e do ruim, do bom e do mal, né? Do professor bonzinho e do professor malvadão. Isso é fato. A gente está conversando aqui e ficou claro que a escola ela precisa de uma reformulação. O jeito da instituição escola, ela precisa mudar. E como que eu vejo no âmbito assim federal? Poxa, as escolas elas têm que começar a trazer coisas no qual não tem para dentro delas. Por exemplo, uma aula de robótica. Poxa, vamos ensinar robótica para as crianças, é o futuro. A gente pega um país como o Japão, que hoje em dia a maioria das coisas são feitas através de robô. Poxa, por que a gente não bota os nossos brasileiros já, os nossos pequenos brasileirinhos, para já aprender robótica dentro das escolas?
Uma aula de gastronomia, por exemplo. Eu concordo plenamente. É muito importante. E o principal, ao meu ver, é o primordial. Se a gente pegar muito... 90, não sei dados assim, mas a gente pega assim, grosso modo, metade ou mais da metade da população brasileira hoje em dia está endividada. Sim. Gestão econômica. Vamos colocar uma economia dentro da escola para a pessoa saber o valor do dinheiro, como conseguir dinheiro, e como administrar o dinheiro. Mostrar para a criança que o dinheiro ela tem um valor e ela tem que conseguir aquilo dali e saber administrar. A economia doméstica é fundamental para isso também. Sim. É aí que eu sempre falei aqui, né, em outros podcasts, sobre a questão de educação, né? E dentro, como eu falei, são várias vertentes, né? Dentro da educação tem o quê? O ensino, né? E quando o próprio Lucas ele fala sobre a questão da educação dentro de casa, né? Nós falamos exatamente de quê? A professora supostamente o professor não tem essa obrigação de virar para o aluno e falar assim, olha, você tem que varrer, você tem que ajudar a sua mãe em casa a varrer uma casa. Você tem que ajudar a sua mãe a pegar a roupa e não jogar no chão. Em tese, o professor e a professora não tem essa obrigação, mas como o professor geralmente ele acolhe, ele trata aquela criança como se fosse realmente um filho dela, né? O filho dele, no caso também, ele começa a meio que ensinar também algumas coisas, tipo, olha, você tem que varrer a casa. Se a sua mãe estiver fazendo a sua comida, você pode pegar a sua roupa e botar no tanque, botar na máquina de lavar. Botar no varal. Né? Eu falei botar no tanque, olha, mostrei a idade aqui agora. Mas é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, mas ainda falando dentro da educação, dentro do colégio, uma coisa que me entristece, isso entristece a Maria Fernanda, tá? Mas é uma reformulação muito grande porque é a forma de ensinar. Você sabe uma coisa que me deixa muito triste? Você tem o aluno do ensino médio, eu não estou falando de aluno de 1º ao 5º ano, nem do 6º ao 9º ano, estou falando do aluno do ensino médio. Ele não sabe a história do Brasil. Verdade. Ele sabe não o hino nacional. Não, ele não sabe a história do Brasil, ele não sabe a história da cidade do Rio de Janeiro, ele não conhece nada. Entende? Isso é uma coisa que me entristece, mas isso é um outro papo, porque isso é uma reformulação, né, de métodos e formas de ensino. Porque eu tenho um aluno que sabe Revolução Francesa, mas ele não sabe qual é a capital de um determinado estado. Ele não sabe quem descobriu o Brasil, ele não sabe quando foi proclamada a independência, ele não sabe o hino da República, ele não sabe nada disso. Verdade. Eu sou a favor de cada estado, cada município ter um museu falando sobre a história, falando sobre como ali surgiu, que não é do nada, do dia para a noite, como ali surgiu, que foi uma história de luta. E, poxa, o nosso país, ele tem uma história bonita. Ela tem uma história muito bonita. Nós temos heróis. Sim, nós temos vários heróis aqui dentro da nossa história. A história do Rio de Janeiro, de São Paulo, a história do Brasil. De Minas, todo. Entendeu? Nós temos vários heróis, vários fomentadores que foram esquecidos, largados. Verdade. A história do Nordeste também é muito bonita. Sim. E eu acho que deveria ter um museu em cada canto do nosso país, mostrando como que ali foi formado. Poxa, porque é muito importante. Muita gente não sabe que, poxa, os índios foram escravizados. Exatamente. Aí mudaram por um interesse de uma igreja católica, e que a gente for falando assim, a gente vai até amanhã, porque é um tema muito complexo, mas as pessoas não sabem disso. Então fica muito complicado. Mas na sua opinião, né, no seu conceito, né, da importância dessa questão da educação e do ensino, porque ela tem sido muito, nos últimos anos, vamos dizer assim, 20, 25 anos, ela tem sido deixada muito de lado, né? As pessoas têm entrado em descrédito com isso. Por quê? Como você mesmo mencionou, né? Tem gente que não sabe quem foi que descobriu o Brasil e tal, mas o que chega a ser incômodo para um adolescente, para um jovem, mas como que a gente volta a ter essa credibilidade, por exemplo, da criança ou do adolescente, ele querer estudar,
estudar, por exemplo, sobre o país dele. Recentemente nós ouvimos um político aí que subiu num palanque e ele virou e falou: nós estamos comemorando agora praticamente 200 anos de república e nunca foi visto uma coisa assim, 200 anos de república. Ele confundiu 200 anos de independência. Isso é muito então, triste. se um político que está lá em cima, ele não sabe, como que a pessoa que está abaixo se anima em aprender porque fala assim, mas ele quer... Gente, estou falando o termo que as pessoas usam. Mas se o cara que é burro está lá em cima, eu vou aprender para quê? Burro é um animal muito inteligente. Oi? Isso é verdade. Burro é um animal muito inteligente. A anta também. Uma pessoa no qual ela não tem um estudo adequado. Exatamente. Não, mas eu falei o termo, usei o termo burro, né? E, de novo, a gente volta naquela ideia do atrativo. A escola, primeiro, ela precisa ser um ponto de atração, né? A escola precisa conquistar o aluno. A escola conquista pela estrutura, pelo que ela oferece em extracurricular, entendeu? A escola oferece a grade e a escola oferece o atrativo pelo professor. Você tem duas formas. Você tem a estrutura, você tem uma forma organizacional e você tem uma forma pessoa de atrair, né? Porque o aluno, ele é facilmente seduzido. Nós, enquanto pessoas, somos seduzidos o tempo inteiro. E a educação precisa seduzir, mas ela precisa ser olhada de outra forma. Eu preciso ter estímulo, eu preciso, enquanto professor, ter vontade, né? Se a gente fosse falar num português aberto, eu preciso ter tesão de fazer alguma coisa. Então, eu, como professor, eu tenho que estar estimulado para estimular. Senão, a coisa não funciona. E aí começa a desencadear... Aí é um novelo, né? Que você puxa uma linha, aí você vai desfiando esse novelo, e aí você tem várias vertentes, várias questões, várias situações. Você começa a desencadear uma forma atrás da outra. Um processo que não vai sendo analisado um por um, não é cuidado um por um, né? E vai criando uma certa desestimulação, no caso. Exatamente. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 15 anos, né? Está na escola, está no ensino fundamental 2, pela nova nomenclatura hoje em dia. Antigamente, para mim, aquilo ali era a 8ª série, agora é 9º ano. A mãe ainda se perde, é fato. O que acontece? Ela está na rede privada, mas tem o mesmo problema em relação a conteúdo que você tem na rede pública, tá? Eu pego um pré-adolescente de 15 anos, eu não consigo conversar sobre a história do Brasil. Ele não sabe. Não sabe. Uma vez eu virei para ela e disse assim, filha, José Bonifácio. Não vai responder. O grilo ficou batendo aqui, ó. 84 anos porque hoje em dia, depois. através da internet, as pessoas viram e falam assim, isso daí não é importante. Por que eu vou estudar isso? Mas Sim, foi muito importante. Se você pegar os heróis que eu te falei, ele é um grande herói da nação. E hoje em dia a gente vê e fala assim, poxa, não é importante, vou estudar isso daí pra quê? E isso daí que tem que entrar o papel do professor e falar assim, não, gente, isso é muito importante, isso daqui é uma história de luta no nosso país, foi conquista. Muitas das vezes para você estar sentado aqui foram homens e mulheres que lutaram para você conseguir estar aqui. Exatamente. E isso que é muito importante. Além de preparar a escola, tem que preparar o professor também. Sim, importante. Ele tem que estar aberto para receber aquela criança e a curiosidade que vai trazer ela. Preparar tanto o professor para receber uma criança especial, uma criança que pode ser surda ou muda, uma criança autista. A gente tem que capacitar também os nossos professores. A gente fala muito de escola, essas coisas do aluno, mas a gente também esquece de falar, poxa, a gente está conseguindo capacitar os nossos professores? Exatamente. A gente está dando uma boa qualidade para eles de formação? Exatamente. As nossas faculdades públicas, elas são excelentes. São excelentes, mas é aquilo. Eles estão mostrando, eles estão pegando, estão botando o indivíduo dentro de sala de aula, estão preparando para... Ele pode pegar ali qualquer coisa da vida. Ele está pegando isso para ele conseguir lidar bem? Ou ele vai ser aquele cara que vai ficar assim quadradão? O que é que eu faço agora?
Imagina ele pegando uma criança autista. Ah, como que eu vou tratar? Tem muito Eu colégio não posso tratar igual todo mundo. Tem muito colégio que rejeita autista. Sim. Entendeu? Eu acho uma coisa totalmente Cadeirante errada. Eles são também. muito inteligentes, cara. Cadeirante também. Sim, extremamente. Sim, a pessoa com deficiência auditiva, porque eu acho muito triste. Na hora você até ri, porque você ri pela ignorância. A ignorância de ignorar o fato. Tipo, você tem uma criança que tem deficiência auditiva. Ela não necessariamente é 100% surda, mas ela tem deficiência auditiva. O professor não tem a menor ideia de comunicação em Libras. Verdade. Ele vai ter aquela vaga ideia da Xuxa, de A de amor, B de baixinho, C de coração e acabou. Igual na faculdade que eu estou me formando, tem Libras. Porém, é uma coisa muito curtinha ali, no qual você está aprendendo só o básico. Você não consegue se aprofundar. Um outro projeto que eu acho que deveria ter nas escolas, em âmbito também federal, estadual, municipal, em todos os âmbitos possíveis, é ter aulas de Libras, obrigatoriamente. Precisa, porque é altamente eu estou aprendendo inclusivo. aqui, eu sei o básico só, falar meu nome, algumas coisas. A nossa filha sabe é importante. Falar. Ela faz às vezes. É inclusivo, é necessário porque você deixa de distinguir a pessoa, você deixa de isolar a pessoa. E a pessoa, quando ela é surda e muda também, ela te coloca um nome. Por exemplo, o meu nome, se eu fosse soletrar, seria Lucas, aí o Mira seria assim, o Y, o R, o A de novo. Mas como que a minha professora de Libras, ela é surda e muda, ela virou e falou assim, não, o seu nome é assim, por conta do óculos. Então, toda vez que fizer assim, ela já sabe que sou eu, porque não tem outro Lucas com essa característica. Isso é muito legal, porque eles conseguem ver a fisionomia e eles conseguem te colocar e lembrar. A individualidade. Nós estamos já caminhando assim, quase que para o final da nossa conversa aqui, mas eu queria abordar um assunto dentro dessa questão do estímulo que nós falamos, né? E questão da educação. Antigamente, se eu não é da época do Lucas, mas se ele tirasse uma nota baixa, os pais, eles vinham em cima do Lucas e falavam assim, ó, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? Essa nota baixa? O que significa? Eu sou dessa época, mas antigamente, o que acontece? Hoje, se o Lucas tira uma nota baixa, a mãe, o pai, vai na escola e pergunta ao professor. Que diz que não tem tempo de ir no conselho de classe, ele vai lá na professora e fala assim, o que significa isso aqui? Então a professora meio que se sente acuada e vai falar, como é que eu faço? Verdade. Se eu der uma nota que ele realmente merece, que é uma nota 4, uma nota 5, eu não posso reprovar ele. Porque se o pai é o responsável, vem atrás de mim, e se eu mantiver a nota, pode chegar na rua, eu ser, como você falou, ser acuada, pode ser agredida, ou seja, de certa forma, estimula o próprio filho a falar assim, não vou me esforçar. Exato. O professor que me dê nota alta. Porque hoje em dia você bonifica, você faz a premiação para o mau aluno, inclusive. Verdade. Né? Porque a gente tem tanta coisa acontecendo o tempo todo que, por exemplo, pai e mãe são duas coisas que nascem com culpa. Sim. Quando o exame de sangue dá positivo da gente, a gente já adquire a culpa. Então, essa culpa vai sendo aumentada ao longo do tempo. E quando a gente trabalha fora, a gente potencializa isso. Eu sou mãe e eu tenho que suprir essa necessidade, essa carência de alguma forma. Então, eu vou começar a bonificar de algum jeito. Certo? E isso acontece o tempo todo. Então, eu estou bonificando o mau aluno porque ele tem uma carência, uma falta de presença paterna, materna, porque trabalha muito e tudo mais. E isso se reflete dentro da educação também. Porque, meu filho tirou, mas eu vou em cima do professor. Isso está errado, porque você perde o respeito pelo professor. Eu sou da época em que o professor era sim senhor, sim senhora. Hoje em dia é qual é? Não existe isso, não existe mais o respeito. Perdeu referência. Totalmente. E isso é muito triste. Isso desestimula um professor. Aí quando você quer que o professor seja um ponto focal, que o professor seja um disseminador de ensino e de vontade, cadê a vontade? Cadê o respeito? E essa referência e esse respeito, ele é gradual. Porque quando a criança está com 4, 5 anos,
e ele está na creche, está no maternal, e tem aquele caderninho, é tia. Exato. Quando chega no primeiro ano, ali, é professora. Então, a criança vai aprendendo gradualmente a manter a hierarquia. Exato. Não é como você falou, não é o colé. Alguns valores se perderam no caminho da educação. Foi perdido. Vamos modernizar, vamos atualizar a educação. Então, muita coisa se perdeu ali no meio. Não souberam levar. A coisa mais triste é você ter uma criança de 10 anos que olha para a cara do professor e diz assim, você sabe quem é o meu pai que paga o seu salário? Isso é verdade. Isso não existe. Os meus pais, eles me ensinaram. Eu, independente de quem foi o professor, de como ele me tratava, era senhor, senhora, posso perguntar, ou senão professor. Respeito, sempre aquela com respeito. ideiazinha de levantar o dedinho. E uma coisa que meus pais também me ensinaram foi, você tá certo, não briga com o professor em sala de aula, deixa que eu vou resolver. Porque ali você tá só para aprender, você não tá ali para discutir, você ali é um aluno no qual você vai aprender. Então você deixa, você fala que eu vou na escola e resolvo. Não é para você ficar batendo boca, discutindo e desrespeitando ele, porque eu não te ensinei isso. E já aconteceu fatos comigo da escola errar a lista de chamada, porque época de prova eles pegavam, Lucas vai fazer prova na sala A. Aí, tá bom, chegava na sala A, o meu nome não estava na porta, meu nome estava na porta da sala B. Obviamente eu tinha que ir fazer a prova na sala B, mas aí quando pegava meu nome na chamada, meu nome na chamada estava na sala A, não estava na sala B. Aí ficava aquele negócio, aquele clima. Ué, mas como assim? Era para fazer a prova em uma sala. Aí eu chego, até burro não sabe ler essa coisa, todo mundo na prova. Aí meus amigos olharam assim para mim. Ué, tu não vai falar nada, eu. Desculpa, senhor. Erro foi meu. Cheguei em casa, falei com meu pai foi lá, falou na escola. O que aconteceu? A pessoa viu, a escola viu que o funcionário cometeu o erro, veio e me pediu desculpa. Mas se eu tô ali, as outras pessoas estão ali para fazer uma prova também, eu começo um tumulto e atrapalhar todo mundo. Então a gente tem que respeitar uma autoridade maior do que a nossa. Exatamente. Querendo ou não. Isso que as crianças têm que aprender hoje em dia. Tem que entender que o professor ele é a autoridade maior dentro de uma sala de aula. Sim. Mas isso você traz de casa. Verdade. Isso você traz de casa. Verdade. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Queria saber se vocês têm algumas, além das redes sociais que vocês vão passar, se vocês têm algumas considerações finais aí sobre o assunto, para a gente chegar a esse finalzinho e em seguida as suas redes sociais, seus modos de contato. Minha consideração final é que eu falo com todo mundo. É um sonho de que isso aqui dê certo, né? Sonho que o Brasil dê certo, que o Rio de Janeiro dê certo, que a gente aprenda a olhar e aprenda a gostar de um estado, de um país, de uma cidade, do cidadão, respeitar uma história, entender uma história, né? Respeitar um passado. Bandeira. Exatamente, também respeitar uma bandeira. E fazer com que essa vontade de que as coisas deem certo, que tem dentro de mim, tem dentro dele, dentro de você e de todos os que estão aqui dentro dessa sala, se propague, né? Igual uma corrente do bem. Que todo mundo passe a olhar para um país de estimação. É uma coisa que eu falo, eu já tinha falado com você numa outra vez. A gente não precisa ter partido político ou político de estimação. A gente precisa ter um país, um estado e uma cidade de estimação. Verdade. Isso a gente precisa lutar para ter. Não ter um presidente X, um governador Y, um prefeito W. A gente não precisa disso. A gente precisa da união, né? A gente precisa fazer com que isso tudo dê certo. A gente lutando, a gente consegue. Verdade. Suas considerações? Tudo que ele falou bate com o que eu penso. Que bom. Quem dera se toda vez fosse assim, né? É por isso que já está indo para a boda de prata. Então você já é esperto, você já se discordar, fala que concorda. E esse negócio da bandeira também é muito importante, porque se eu não me engano, foi um astronauta que falou que tem as normas, né? Quem tem que entrar primeiro na aeronave é o comandante. Aí nisso estava o brasileiro lá, mas ele estava com a bandeira do Brasil. Aí o comandante virou e falou assim, não, você vai entrar primeiro. Aí ele falou assim, mas quem tem que entrar primeiro é você. Ele, não, você vai entrar primeiro. Aí ele pegou e entrou.
Aí depois, no final, ele falou assim, nossa, mas por que você deixou eu entrar primeiro, sendo que brigaram com você e tudo mais? Ele virou e falou assim, é porque você estava com a bandeira de uma nação nas suas costas. Então não era eu que deveria entrar primeiro, era você, porque você não estava entrando você estava levando uma nação junto com você pela primeira vez para dentro de uma aeronave. E eu virei e falei assim, nossa, poxa, lá fora estão respeitando e aqui dentro a gente não está mais tendo esse apego com a nossa pátria, que é importante, muito importante. Sim, demais. Muito bem. A gente está terminando aqui a nossa conversa. Deixar as redes sociais. Como é que a gente localiza? Como é que o pessoal aí de casa localiza vocês? Instagram da Maria Fernanda é @mariafernanda.draxler. Vai aparecer o nome escrito. Arroba mariafernanda.draxler. Eu vou soletrar. D de dado, R-A-X, C de casa, L-E-R. Vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer embaixo também na ali. Tela. E o seu, Hélio? O meu é Hélio Miceli, @Hélio Miceli, Instagram também. Também vai aparecer na tela para vocês. Lucas. Oficial Lucas Mira com Y. E o seu, Carlinhos? E o meu, Carlos, com 2S.fm. Não esquecendo nossas redes sociais aqui do Podcast Energia. Nosso site 24 horas, www.radioenergias.com. E também lá, se você procurar as Rádio Energia, deve aparecer algumas, inclusive da região de São Paulo. Você só procurar facebook.com/radioenergia1 e consegue acessar lá. Nosso YouTube, Rádio Energia. Lá você vai conseguir ouvir e ver todos os nossos programas e vai conseguir, por exemplo, interagir conosco lá, com ideias, com opiniões de quais assuntos nós devemos debater aqui, inclusive, que a gente não falou nos outros podcasts, inclusive indicando pessoas que podemos entrevistar aqui. Pessoal, já que ele falou no YouTube também, comenta aí, #renovação através da educação. Por favor, comentem muito. Renovação? Através da educação. Vamos botar lá nos comentários lá e vamos, como diz subir para cima. Né? É verdade. Foi. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada pela oportunidade. Espero que nas próximas oportunidades vocês possam estar aqui. A gente vai sempre manter contato. Perfeito. Né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado, Carlos. Obrigado, Lucas. Foi um prazer ter vocês aqui. Um excelente papo. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa. Querendo Tchau. Deus.